O nome de Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus aqui no livro dos Salmos, começando aqui no Salmo 119, do versículo 1 até onde Deus permitir que a gente leia. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei dos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Glória a Deus. Até aqui o versículo 16. Então, esta palavra, esses dois pedaços aqui, versos, que vai do versículo 1 até o 8 e do 9 até o 16, elas vêm falando sobre a importância, o desejo de guardar os estatutos de Deus, da palavra de Deus, os conselhos da palavra, os mandamentos do Senhor, porque o Senhor Deus ama tanto a nossa alma, a minha alma e a tua alma, mas o Senhor estabeleceu regras. O Senhor ama tanto nós que trouxe os estatutos dele para nós, que é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, onde estão os preceitos de Deus para a nossa vida. Então aqui o Salmo começa assim, o título da palavra: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Então quem observa a lei do Senhor, ele é uma pessoa feliz, porque não importa as adversidades da vida, os acontecimentos, as contrariedades, as enfermidades, tribulações, angústias, mas ele tem uma felicidade, uma viva esperança na sua alma, em observando os preceitos da palavra de Deus, aquilo que Deus ordenou para nós. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para nos resgatar, numa maneira cruel de sofrimento, onde o povo, as pessoas pediram a morte dele, morte de cruz, morte de sofrimento. Eles não apenas desejaram a morte, mas que fosse uma morte cruel, uma morte terrível, uma morte humilhante, que foi a morte de cruz. Então, isso é uma prova grande e isso testifica. Isso abriu os céus para nós, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor ressuscitou a vida, dando a firme esperança da ressurreição, trazendo a esperança para todo aquele que crer na palavra de Deus, crer nos estatutos de Deus. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, como estamos falando, a palavra chega até você, você tem a Bíblia na sua casa, tente se enquadrar, ler, extrair dela os preceitos de Deus, a guia, e peça a guia de Deus
para que estabeleça o bordão firme na sua mão, para trilhar, para caminhar ancorado na palavra de Deus, pela palavra de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Aquele que não crer, aquele que der de ombro e fizer pouco caso da palavra de Deus, que a rejeitar, também será rejeitado no último dia, porque o preço foi muito alto, foi muito caro. Então, o Senhor nos ama de tal maneira, mas também o Senhor estabeleceu regras para nós, preceitos, estabeleceu uma doutrina para que andássemos nela. A doutrina da bondade, da santidade, da honestidade, é um caminho reto. O Senhor Jesus deu todo o exemplo de mansidão, de bondade, honestidade, de verdade. O Senhor é a verdade. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Sejam bem-aventurados. Busque de todo o seu coração os testemunhos do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus. Não ande de qualquer maneira, achando que já está, que é uma pessoa boa, e que não precisa ler as Escrituras, não precisa conhecer os preceitos de Deus. Todos nós precisamos conhecer os preceitos de Deus. Como que vamos andar nele sem conhecer os preceitos? E buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então, isso é uma bem-aventurança para quem guardar os preceitos de Deus e buscá-los de todo o coração e não praticar a iniquidade e andar no caminho do Senhor. Então é isso que o Senhor requer de nós, que o Senhor manda dizer a você hoje. Busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e busque a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Senão, certamente a pessoa erra o caminho. Se não conhecer as instruções, a pessoa não chega no objetivo, não chega no endereço desejado. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então, se o Senhor ordenou os mandamentos, é para que nós venhamos a conhecê-los, para que nós venhamos a andar por eles. Então, para que diligentemente os observássemos. Então, ser diligente, com cuidado, com atenção, com sabedoria, remindo o tempo, cuidando, administrando o tempo, buscando as coisas de Deus. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Olha, diga isso também. Oxalá, queira Deus que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. E o Senhor quer. Essa é a vontade de Deus para todo homem, toda mulher na terra, para todo jovem, para todo velho. O Senhor quer que observemos e andemos nos seus preceitos. Então não ficaria confundido. Então, observando a palavra de Deus, você não fica confundido. Porque se você conhecer os preceitos de Deus, você não vai pegar outras coisas enganosas por aí. Você entrará pelas portas por Jesus Cristo nosso Senhor, porque o Senhor disse: eu sou a porta, e quem bate, abrir-se-vos-á. Ela será aberta para quem busca, para quem bate. A palavra de Deus, o Senhor Jesus é a palavra. Então, se você andar nos preceitos da palavra, você está andando com Jesus Cristo. Aleluia. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos.
Então, quando a pessoa adquire o conhecimento dos preceitos, dos juízos de Deus, ele passa a louvar a Deus com retidão. Ele passa a andar com retidão, porquanto ele está instruído, ele está conhecendo a palavra de Deus, as ordenanças de Deus. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Então, daí aqui, no versículo 8, fechando este primeiro verso, o Senhor diz, o salmista diz, observarei os teus estatutos. Você diga também no seu coração, observarei os estatutos de Deus, não me desampares totalmente. Glória a Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Olha a pergunta. Como a pessoa purificará o seu caminho? Como você purificará o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Você vai observar o teu caminho conforme a palavra de Deus. Se estiver andando fora dela, da mansidão, da retidão, da honestidade, praticando coisas que não convêm, então você está andando fora da palavra de Deus, dos estatutos. Mas se você estiver na retidão, na verdade, praticando a justiça, você está dentro da palavra de Deus. Você precisa crer na palavra de Deus e, conforme ela nos ensina, precisa ser batizado. Precisa crer na palavra e ser batizado. Se legitimar, que o batismo nos limpa, nos purifica, nos legitima. É o novo nascimento que o Senhor Jesus ensinou e ordenou lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 e 16. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Agora aqui já afirma que de todo o coração buscou a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e pede, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Diga isso também. Abrace a palavra de Deus para a vida eterna, para você viver e ter o direito da árvore da vida. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no teu coração. Leia ela todos os dias e se intere dos preceitos de Deus para a sua vida. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui já houve uma aceitação da palavra de Deus e já está afirmando que folga mais com a palavra de Deus em servir a Deus do que com as muitas riquezas. Glória a Deus, aleluia. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, aqui do versículo 9 até o 16, já é uma afirmação. Do 1 ao 8, houve assim um esclarecimento, uma exortação para que busquemos os estatutos e preceitos de Deus, sobre a importância deles. Então, dê importância na palavra de Deus, naquilo que é de Deus. E você abraçando-a, você vai agradecer a Deus por estar com os estatutos de Deus, por ele ter sido revelado a você, pelo convite do Evangelho da salvação ter chegado até você. Medite nessa palavra, leia com carinho, com tranquilidade, tire um tempo para você e Deus. Não fica atarefado, ansioso, às 24 horas do dia, distante de Deus, mas ordene o seu tempo, remindo o tempo, ou seja, ordene o seu tempo, cuide da sua agenda e tire um tempo para você orar, para você meditar, para você ler a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus e conhecer, como é o fundamento da palavra de hoje, os estatutos, os mandamentos de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, com paz e alegria, com saúde. Deus seja louvado.
Amém. Glória a Deus.